Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o livro Depois daquela Viagem, que vocês já leram, já viram esse capítulo que é o 7, já fizeram fichamento, então este é mais um complemento para que vocês vejam se interpretaram da mesma forma que eu, se pegaram todos os aspectos relevantes. Então, só uma retomada. No capítulo anterior, nós terminamos com a Valéria indo ao novo médico, porque ela estava com uma tosse, e aí ela foi lá e ela decide abrir o jogo e falar do histórico médico dela, né? Falar que ela tinha AIDS. E a conversa que ela tem com esse médico é uma conversa diferente do que ela tinha tido com outros, né? Ele age muito normalmente em relação às perguntas, ele não hesita, ele não estranha, ele não fala, nossa, mas você é mulher, nossa, mas você não sei o quê. Ele não fica fazendo essas perguntas. A preocupação dele é, na verdade, com o tratamento dela. Você está fazendo acompanhamento? O que você está tomando de medicação? Ele, inclusive, se espanta dela não fazer isso, né? Então, nessa parte, como é uma conversa mais dinâmica, eu já vou colocar direto nos tópicos e deixo para ler trechos com vocês em outras partes. Então, começa com o doutor agindo normalmente, né, perguntando sobre a medicação, explicando que ela deveria refletir sobre isso, que era muito importante que ela não deixasse de tomar as medicações para a saúde dela e tudo mais. E transformando esses tópicos em texto, fica assim. O doutor faz perguntas sobre o tratamento dela, explica que, como era uma clínica geral ali, ele recomendaria que ela lesse alguns artigos para se informar, mas que deveria seguir com o tratamento. Então, na verdade, ele faz isso, né? Ele recomenda alguns folhetos para ela. Aí ele fala que ela retorna em breve, né, para os resultados sobre a tosse, e nesse retorno ela dava uma confirmação para ele sobre o que ela tinha visto nos panfletos, se ela queria fazer o tratamento ou não. E aí o que nós temos, né? Ele recomenda que ela faça um teste também para tuberculose. Ele fala que, como o sistema imunológico dela estava mais debilitado, era importante que ela fizesse esse acompanhamento. Ela fala até que já tinha feito um semelhante, mas que faria também esse, né? E ela lê os panfletos indicados pelo doutor, e algo fundamental nesses panfletos chama a atenção dela, que é o fato de que eles não tratam a AIDS como você tem AIDS e vai morrer, mas sim como viver com a AIDS. E é o primeiro momento que ela percebe que é possível viver com AIDS. Então isso muda muita coisa para ela. Então, na semana seguinte, né, ela retorna ao médico, ele questiona se ela havia mudado de ideia sobre o tratamento, explica a importância de acompanhar o nível das células CD4 e o uso do medicamento AZT, e ele fala das outras doenças que podem ser oportunistas, né, aproveitar o sistema imunológico debilitado, e recomenda o teste de tuberculose. E quando ela sai, ela lê aqueles panfletos que explicam muito sobre a doença e como viver com ela. Foi o primeiro momento em que a perspectiva de viver com a AIDS apareceu. Então agora não é mais só droga, vou morrer, mas sim como viver com isso. Então, nesse ponto, é interessante ver a conversa dos dois, porque quando ela volta, o doutor pergunta para ela sobre a leitura dos panfletos e eles têm essa troca, né? Ele pergunta o que você achou e ela responde: olha, os mais técnicos são iguais aos que eu lia no Brasil. Agora, os folhetos são completamente diferentes. E aí ele responde, né? Eu imaginava, foi por isso mesmo que eu os dei a você. Eles falam de pessoas vivendo com AIDS HIV, disse meio inconformada. Claro, e você também não está viva? E aí nós temos um momento de reflexão, né? Porque não está no diálogo, mas ela escreve. Eu ri meio sem jeito. Era difícil de acreditar naquilo vindo de um lugar onde a palavra AIDS era usada como sinônimo de morte. Então, para ela, um dos problemas era associado a como o Brasil encarava isso, né? Todas as experiências anteriores que ela teve com médicos sobre HIV sempre falavam que, olha, você tem um tempo, né? Você vai morrer, tem que fazer o melhor possível agora, mas não tem jeito. E aí isso muda para ela. Muda tanto que ela acaba aceitando fazer o exame de CD4, que é o acompanhamento, né, da imunidade dela. E aí
ele também aproveita e pergunta, né, como é que tá os exames de rotina dela no ginecologista, e ela fala que não faz esses exames de rotina, e ele fica chocado, porque na situação dela, né, sempre é importante fazer, mas na situação dela era ainda mais, porque ela já tem uma doença sexualmente transmissível que pode acabar evoluindo ali, trazendo alguma outra consequência. Era muito importante que ela fizesse esse acompanhamento. E aí tem uma outra reflexão que ela faz, que está na página 104, que eu vou ler para vocês, que ela fala assim: pois é, mas a verdade é que se trata de algo bem mais comum do que as pessoas pensam. E como o próprio nome já diz, doença sexualmente transmissível. Qualquer pessoa que transe corre o risco de pegar uma. Assustador, não? Eu diria que sim, se não fosse a maior invenção de todos os tempos, a camisinha. Graças a ela, as pessoas podem continuar tendo suas relações sexuais, diminuindo em muito o risco de contrair uma. Infelizmente, alguns anos atrás, eu não sabia de nada disso. Faltava informação, explicação e educação sexual, sobretudo nas escolas. E eu espero sinceramente que, a essa altura, as escolas já tenham se dado conta disso e, em vez de ficar só falando de problemas matemáticos, acentuação gráfica e ciclo de chuva, falem também um pouco de sexo com os alunos. Ou será que os adultos de hoje ainda continuam achando que isso é um privilégio só deles? Então, ela coloca aqui uma reflexão importante, porque ela aponta mais uma vez que existe um método para prevenir todos esses problemas, que é a camisinha. E as pessoas, às vezes, ignoram isso, e especialmente aquelas que são mais novas, né, que estão iniciando nesse mundo, elas, às vezes, desconhecem isso. Então, é importante falar sobre isso. Por quê? Porque são tantos problemas que vão afetar a vida inteira de uma pessoa que podem ser evitados com um método para relações sexuais seguras. E não é nada demais você falar, olha, se você não usar, pode contrair uma doença que vai trazer isso, isso e isso, então para quê, né? Use o preservativo. E é essa a crítica dela, né? E ela fala, espero que hoje em dia, afinal de contas já faz bastante tempo que essa história foi publicada, né? Espero que hoje em dia isso tenha mudado. Ai, sinto muito, Valéria, mas não mudou tanto quanto você queria, né? Então, já se sabe muito mais, mas parece que a evolução não foi no ritmo que você queria. Enfim, vamos transformar esse trecho que eu falei em tópicos, né? Começa, né, com um relato ao doutor sobre como eram os panfletos e diferentes dos do Brasil. Aí ela aceita fazer o exame de CD4 e um extra ginecológico, e ele se assusta ao perceber que ela não fazia esses exames de rotina. Transformando isso em parágrafo, nós temos que a Valéria reflete que no Brasil tudo que se associava a HIV e AIDS era relacionado à morte, e como isso era incompatível ao visto nos folhetos que tratavam de vida, né, da vida das pessoas. E essa mudança de perspectiva a motiva a fazer o exame de CD4 e até outros exames necessários que deveria fazer como rotina e surpreenderam o doutor por não serem feitos. Aí, na sequência, nós vamos ter uma cena de descontração, né? Porque estava se encerrando ali o ciclo de algumas das pessoas que estavam nesse intercâmbio com ela, então ela ia se despedir de alguns dos amigos que ela fez. Isso acontece durante um churrasco. E tem uma conversa nesse momento que eles pensam em planos para o futuro, e cada um fala o seu, né? Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E ela fala que o plano dela é ver neve. E aí ninguém entende por que ela coloca um plano desses, né? E aí ela fala assim pra gente. E isso tá na página 109. Fala assim: tá bom, você venceu, você pode continuar com seus planos de ver neve no fim do ano. E isso foi um dos amigos que falou. E aí começam os pensamentos dela, né? Ver neve, ele repetiu baixinho para si mesmo, como se ainda fosse difícil de entender. Só aí eu me dei conta de que a dificuldade toda não estava em entender que eu nunca tinha visto neve, mas sim daqueles serem meus planos para o futuro. Talvez eu devesse ser como as pessoas comuns e ter planos para dali a 1000 anos. Visualizei meu calendário mental que marcava 1993, setembro, outubro, novembro, dezembro, fim. Tentei esticá-lo mais um pouco, colocar janeirinho pelo menos, mas não deu.
Acabava com o final do ano e ponto final. Depois disso, um breu. Paciência, pensei. Os meus planos são ver neve no fim do ano. E para mim já está muito bom. Cada um se vira como pode. Então aqui aparece uma dificuldade, né, em pensar a longo prazo, porque por muito tempo ela pensou que não tinha longo prazo, né, que ela precisava planejar ali para os próximos meses, que era essa a garantia que ela tinha. Não tinha garantia nenhuma depois disso. Então vamos transformar isso em tópico. Ela participa de um churrasco de despedida. Existe nesse ponto o momento de uma tristeza de separação, porque ela gosta dessas pessoas e vai sentir saudade, mas ela também relata um alívio porque ela se sentia como se estivesse mentindo para eles o tempo todo, escondendo a situação deles. Então, quando eles vão embora, ela não vai mais precisar ficar escondendo nada. Aí, essa dificuldade nos planos para o futuro, né? Que ela coloca os planos como ver neve. E no finalzinho, nós temos ali uma constatação dos resultados dos exames que mostram que ela está de fato com baixa imunidade. Então, transformando isso em tópicos, em texto, aliás, nós vamos ter que em um churrasco de despedida de alguns amigos, ela pensa que era ao mesmo tempo triste se despedir das pessoas, mas um alívio em não precisar mais esconder dela sua condição. Eles mencionam sobre planos para o futuro e enquanto todos relatavam grandes planos, ela só conseguia pensar nos próximos meses e resolve que seus planos são de ver neve. E aí ela retorna ao hospital para pegar o resultado dos exames e percebe que a imunidade ainda estava mais baixa do que antes. Aí, depois de constatar isso, ele fala sobre uma mulher que ele conheceu num seminário que levava uma vida completamente normal, inclusive estava casada, tinha filho e tudo mais, e como isso era possível, né? Como era uma luta, mas era possível. E ela começa a refletir sobre isso também. Tem um ponto no final do capítulo, né, na página 113, que é bastante interessante, que ela fala assim: talvez então essa fosse a diferença. As pessoas de lá, né, desse seminário e das pessoas que estavam lutando ali naquelas condições que o médico estava relatando, as pessoas de lá não tinham que se olhar todo dia no espelho e pensar: eu sou o mal do mundo. Ao contrário, elas estavam preocupadas em viver o melhor que pudessem. E, pelo jeito, havia muitos outros que, embora não tivessem o vírus, também estavam dispostos a ajudar. E mais uma daquelas questões culturais, pensei. A mesma coisa sendo lidada de maneira completamente diferente em dois lugares distantes. Me lembrei do sermão que eu havia dado à minha amiga Liam aquele dia na sala de aula, sobre a imposição dos pais na China. Não pode continuar desse jeito, eu dizia. Temos que mudar. E talvez essa questão da AIDS também precisasse mudar. Assim como na Califórnia, já havia mudado. Me lembrei do meu discurso inflamado daquele dia. Quem é que faz a cultura de um povo? Não é o próprio povo? E o povo não somos nós? Pois bem, se nós já não concordamos com tal coisa, a gente vai lá e muda. Como eu sou imbecil. Essas coisas na prática são diferentes. Talvez mudar a cultura de um povo seja impossível. Me imaginei chegando ao Brasil e dizendo: olha, gente, descobri uma coisa, as pessoas que têm AIDS são normais. Antes mesmo de terminar, já teria sido apedrejada. E aí, sem querer, imaginei a tal Amanda chegando lá e dizendo a mesma coisa. Talvez ela até fosse ridicularizada, mas acho que isso não faria grande diferença, já que ela acreditava em si mesma. Ela estava levando sua vida normalmente e era isso que importava. Sem contar que, mesmo falando de uma forma mais abrangente, esse pequeno ato, ainda que no meio de nada, já era alguma coisa, já era um grande começo. Então ela reflete, né, que aquele discurso que ela fez lá no capítulo 6 sobre a menina que tinha que seguir a profissão que os pais determinaram, e aí a Valéria fica irritada, falando: não, mas você pode mudar isso, só porque é cultura significa que você vai aceitar. Ela fala: nossa, eu encaro essa questão da AIDS porque é cultura, né? No Brasil as pessoas pensam assim, e de repente essa Amanda, que tem essa vida normal, ela não pensa desse jeito e ela conseguiria até falar abertamente: olha, isso é normal, tá, gente? E talvez ela fosse ridicularizada, mas isso não importaria, porque ela acredita nisso.
E aí isso fica na mente da Valéria, né? Como é diferente essa abordagem. Então vamos transformar isso em tópicos. Ela fica conhecendo o exemplo de uma mulher que vive normalmente com HIV. Tem uma reflexão sobre a conversa sobre cultura, né, que se aplicava naquela situação. E ela deseja ter uma vida normal. O finalzinho desse capítulo é isso que ela quer, né? Ter uma vida normal. Aí, transformando isso em texto, o doutor mostra o exemplo de uma mulher que decidiu se tratar e leva uma vida normal com marido e filho. Isso a leva a questionar como é diferente pensar em viver com AIDS e se conformar e só pensar na morte. Aí ela lembra de uma conversa que teve com uma colega do curso sobre mudar a cultura e percebe que mesmo que ela não conseguisse convencer os brasileiros de que a AIDS era normal, ainda poderia convencer a si mesma. E ela só queria ter uma vida normal. Então, transformando aqueles tópicos em texto, na verdade acaba ficando um texto longo, porque tem muita coisa importante nesse capítulo, tá? Então, vocês veem aqui a primeira parte e aqui a continuação, mas tudo que estava em texto lá eu só transferi para cá. E quais são as questões levantadas nesse capítulo, né? Algumas das questões relevantes. A dificuldade de pensar no futuro. Então, como ela tinha um impedimento para pensar nisso, né? Como a linha do tempo dela estava parecendo que já tinha uma data limite e isso já vinha sido observado antes, né? Quando ela desiste da faculdade e fala que tem um cronômetro imaginário na mente dela, isso tudo mostra uma dificuldade de pensar no futuro. O futuro dela para ela era muito limitado. Aí também temos a questão da importância de acompanhamento médico, que é o que inicia o capítulo, né? E como era fundamental que ela fizesse esse acompanhamento e como tudo isso leva à reflexão sobre como ter uma vida normal, como encarar aquilo de forma que não acabasse com toda a vida dela, mas sim que só fosse uma adaptação da vida dela. Então, esse foi o capítulo 7 do livro. Vocês já tinham lido, né? Então, espero que essa reflexão aqui tenha acrescentado alguma coisa para vocês. Gostaria que vocês postassem nos comentários o que vocês acharam do capítulo. E nos vemos na próxima. Tchau, tchau!